A China é responsável por um desastre impressionante e, de alguma forma, a tentativa de encobrir tudo é ainda pior. Bem-vindo ao China Uncensored. Eu sou Chris Chappell. Deixe um emoji de pote de mel nos comentários para ajudar o algoritmo e assista às segundas, quartas, sextas e domingos para novos episódios, ou você pode não ver mais o programa. Empty Cloud diz que faz meses que seus vídeos não aparecem na minha lista para assistir. Loucura o YouTube fazer isso. E aí está o pote de mel. G. Diz, eu sou inscrito no seu canal. Todas as notificações estavam ativadas. Onde você esteve? Os algoritmos do YouTube realmente são péssimos. Então segunda, quarta, sexta e domingo. Senão perderá episódios incríveis como este. O Partido Comunista da China quer convencer o mundo de que está comprometido em salvar o planeta como Lex Luthor. Eles não são maus, só estão tentando nos proteger, gostemos disso ou não. E não faltam vozes alardeando isso. Afinal, segundo as manchetes da mídia ocidental, a China está liderando o mundo em energia verde. Lex Luthor também usa energia verde, aliás. Analogia perfeita. É esse tipo de coisa que faz as pessoas voltarem. Um professor australiano diz que a China é o berço da Revolução Industrial Verde Global. Este é o berço da Revolução Verde. Então parece que nasceu morta. O Fórum Econômico Mundial afirma que a China, de Sichuan ao Zimbábue, está traçando um roteiro para o desenvolvimento sustentável global, sem gerar qualquer alerta. Só tem um problema. O compromisso da China com a energia verde é um desastre ambiental. Para obter tecnologia verde, é preciso minerar e refinar matérias-primas. Essa responsabilidade foi em grande parte relegada às empresas chinesas, e este é o resultado. Operações massivas de mineração ilegal que duraram apenas alguns meses deixaram cicatrizes mais profundas do que o breve período de atividade em Sodago City, deixando os moradores e agricultores na poeira, ou, no caso deles, no lodo e na lama. Operações ilegais atribuídas a cidadãos chineses seguem causando danos ambientais na cidade, cuja reparação ainda é incerta. A água ao redor da vila dele está prejudicando a vida marinha devido à poluição causada por minas de níquel a céu aberto. Uma moradora relata que a chuva leva sedimento ao mar, soterrando recifes de coral que sustentam peixes e outras espécies marinhas. Um país em particular foi especialmente atingido pelas práticas horrendas de mineração chinesa: Zâmbia. Veja, a Zâmbia é o segundo maior produtor de cobre da África, e a China quer uma grande fatia disso. Em 2023, a empresa estatal chinesa, China Non-Ferrous Metals Industry Group, anunciou um investimento de US$ 1,3 bilhão na Zâmbia, em diversos setores, incluindo o setor de cobre do país. Sua subsidiária, Sino Metals Leach Zambia, realiza mineração lá. Mas em fevereiro do ano passado, uma barragem que continha resíduos tóxicos da mina de cobre deles desabou, e os resultados foram realmente terríveis. É 18 de fevereiro. Um desastre ambiental de proporções históricas começou em uma mina de cobre na Zâmbia, pertencente à empresa chinesa Sino Metals. Uma barragem que continha um reservatório de resíduos tóxicos desabou. Especialistas dizem que um dos piores e menos divulgados acidentes de mineração já ocorreu. Segundo eles, isso veio acompanhado de um dos piores encobrimentos do governo e da indústria. Está liberando veneno químico letal, arsênico, cianeto, urânio, chumbo, mercúrio e outros. Logo, manchas de peixes mortos cobrem a margem do rio. Infraestrutura decadente na China é mais icônica, até que pão com manteiga de amendoim e geleia, ou o sofrimento humano no país. Isso é ruim. É um desastre ambiental, com consequências realmente catastróficas. E ele não está brincando. As águas do rio ficaram ácidas o suficiente para dissolver carne. E os moradores relataram doenças de vários tipos, incluindo erupções cutâneas, sangue na urina, aperto no peito, sangramento nasal e visão turva após a exposição aos resíduos. Nada diz Revolução Industrial Verde como transformar um rio em um cenário de fatality do Mortal Kombat. Lembre-se de que cerca de 60% dos 20 milhões de habitantes da Zâmbia vivem e dependem dessa bacia do rio. 5 milhões de pessoas precisam dela para beber e ela está envenenada. 6 meses após o vazamento tóxico da mina, a Embaixada dos Estados Unidos na Zâmbia ordenou que funcionários do governo americano deixassem a área por riscos à saúde.
classificou o vazamento como o sexto pior acidente de barragem de rejeitos de mina da história em volume. O que não parece tão ruim até você lembrar que estamos falando de estar em sexto lugar no mundo em uma categoria que só inclui vazamentos tóxicos devastadores. A Sino Metals pediu desculpas e contratou a empresa ambiental independente sul-africana Drizit para investigar o acidente. E adivinha só? Após 2 meses, a Drizit descobriu que o vazamento tóxico era 30 vezes pior que o estimado, elevando-o do sexto pior acidente de barragem de rejeitos de mineração para, não sei, ninguém revisitou essa afirmação. O governo da Zâmbia e a Sino Metals inicialmente disseram que 50 mil toneladas de lama tóxica foram despejadas no rio Kafue. Mas, de acordo com a Drizit, na verdade pode ser mais de 1,5 milhão de toneladas, com aproximadamente 900 mil metros cúbicos de rejeitos tóxicos ainda presentes no meio ambiente em agosto de 2025. Se você não entende como isso funciona, é rejeito pra caramba. Um pouco de cianeto e arsênico já representa riscos sérios de longo prazo à saúde, como danos a órgãos, defeitos congênitos e câncer. É basicamente cada ingrediente de um multivitamínico. Se o seu objetivo de saúde for não viver para ver o lançamento de GTA 6, após ouvir essas descobertas, Sino Metals percebeu seus erros, apoiou mais os moradores locais e... tô brincando. Ela rescindiu o contrato com Drizit um dia antes do prazo final do relatório, alegando descumprimento contratual. O governo da Zâmbia apoiou eles, possivelmente por ser um desastre de relações públicas, tanto para eles quanto para a Sino Metals. Para ser justo, os oficiais da Zâmbia ficaram furiosos e questionaram como isso ocorreu se tinham engenheiros qualificados. Por que não notaram que a barragem iria falhar? Bem, é simples, na verdade. Foi feita pela China. Eles não viram as construções chinesas feitas nas coxas, tanto dentro da China quanto no exterior? Já vi torres de Jenga durarem mais do que as chinesas. Mas como a Zâmbia tem muitos interesses econômicos chineses e dívidas, o governo zambiano trabalhou com a Sino Metals para silenciar as vítimas. Eles têm feito isso exigindo que as pessoas assinem acordos de confidencialidade, proibindo falar sobre o vazamento, tomar medidas legais contra a Sino Metals e compartilhar o conteúdo desses próprios acordos. Os que sobreviveram após beber aquela água, claro, o governo zambiano paga para que assinem acordos de confidencialidade, mas adivinha? Segundo a Human Rights Watch, algumas pessoas não receberam a compensação prometida. Eu sei, não dá para acreditar que pessoas tentando esconder um sofrimento humano incalculável não seriam as mais corretas do mundo. E aqueles que receberam foram enganados. Alguns receberam apenas $100. A Inside Climate News diz que algumas pessoas receberam ainda menos, chegando a apenas $17. Nem na Zâmbia isso é suficiente para compensar a perda da terra que o governo considera tóxica para plantações por pelo menos 3 anos. Ei, desculpe por tornar sua terra inútil. Para mostrar nosso arrependimento, aqui está dinheiro para você almoçar no Chipotle. Por que aceitariam tão pouco? Eles nem puderam negociar ou saber o valor antes de assinarem os acordos de confidencialidade. A Sino Metais usou vários truques para conseguir assinaturas. Um homem que buscava um acordo em dinheiro com a Sino Metais consultou seu advogado antes de assinar o contrato. Mas os chineses, junto com a polícia, agiram pelas costas dele conversando com a mãe dele de 80 anos. Eles fizeram com que ela assinasse sem que ela sequer percebesse com o que estava concordando. O que é impressionante é que eles conseguiram ser ainda mais tóxicos do que o próprio lixo despejado no rio. Críticos apontaram que eles enganam pessoas para assinarem documentos incompreensíveis e não se importam com as vítimas. Empresas chinesas ignoram as vítimas. Estou chocado, muito chocado. Essa é minha expressão de surpresa. Tomara que isso não me cause rugas. Acordos de confidencialidade não são o único método usado pela Sino Metals e funcionários zambianos para silenciar pessoas. Moradores afirmam que a empresa usa seguranças para impedir conversas com imprensa ou ativistas ambientais. Há relatos de que a polícia prende ativistas e repórteres perto da mina da Sino Metals e orienta moradores a não falarem com jornalistas ou compartilharem fotos dos danos. Porque, claro, você foi envenenado, mas o crime real seria se as autoridades fossem humilhadas. Mesmo assim, muitos zambianos processaram a Sino Metals.
Ao que a China Non-Ferrous Mining respondeu dizendo que a Sino Metals cumpriu totalmente suas obrigações de acordo com as diretrizes do governo e concluiu a compensação conforme o relatório de indenização por danos emitido pelo governo da Zâmbia. Será que estou sentindo o cheiro de uma possível conspiração? Algumas vítimas do vazamento também receberam rações mensais de fubá de milho além do dinheiro. Mas não se trata apenas das plantações. Muitas dessas pessoas afirmaram que não tem outra opção a não ser beber água do rio, mesmo que seja cancerígena. Claro, algumas das vítimas também receberam água potável gratuita por 3 meses, o que sinceramente é até insultante. Tenho certeza de que tudo vai se resolver, afinal confio nas empresas chinesas para fazerem o certo tanto quanto confio no Lex Luthor. Lembre-se, novos episódios às segundas, quartas, sextas e domingos. Ou acesse meu site, chinacensored.tv e torne-se membro do Exército dos 50 Centavos. Ao se inscrever, você acessa uma comunidade de chat exclusiva, lives especiais e episódios aprofundados feitos apenas para meu Exército dos 50 Centavos. Clique neste botão ou no link abaixo. Sou Chris Chappell. Obrigado por assistir.